A morte é um mistério que acompanha a humanidade desde os primórdios. Mais do que o fim biológico, ela sempre foi vista como uma passagem, uma travessia entre mundos. Quando falamos sobre a cremação, o primeiro ponto essencial é compreender o instante exato em que a vida se apaga e o espírito começa a se separar do corpo. Esse é um momento carregado de simbolismo, de silêncio e de mistério. Diversas tradições espirituais afirmam que o desprendimento da alma não acontece de forma abrupta. Em muitas descrições, o espírito ainda permanece por algum tempo ligado ao corpo físico, como se pairasse entre dois mundos. Há relatos de experiências de quase morte e de mediunidade que descrevem esse instante como uma espécie de despertar. A pessoa percebe que já não respira, que já não sente o peso da matéria, mas continua consciente, observando os vivos e o ambiente ao redor. No hinduísmo, esse processo é chamado de prana cheda, a dissolução do sopro vital. Quando o último fio que une a alma ao corpo é cortado, o espírito se vê livre, mas nem sempre plenamente consciente. É por isso que muitas culturas realizam rituais nos primeiros dias após a morte, acreditando que a alma ainda está em transição. O corpo, nesse sentido, funciona como uma âncora, e o desprendimento exige tempo e preparação. Mas o que acontece quando, após a morte, o corpo é levado ao fogo da cremação? Será que esse processo acelera a separação do espírito? Muitos relatos espirituais sugerem que sim. O fogo, ao consumir a matéria, dissolve rapidamente os laços que ainda restam entre corpo e alma. É como se queimasse os fios invisíveis que mantinham a consciência parcialmente presa ao mundo físico. Por isso, em tradições orientais, a cremação é considerada um caminho de libertação, um ato que ajuda o espírito a seguir sua jornada sem olhar para trás. Por outro lado, há relatos em tradições espirituais ocidentais e esotéricas que descrevem um cenário diferente. A alma, ainda em estado de perturbação, pode sentir o impacto do fogo se o desligamento não estiver completo. Nesse sentido, alguns espiritualistas defendem que deve haver um período de espera entre o falecimento e a cremação para garantir que o espírito já esteja suficientemente distante do corpo. Esse cuidado é, na verdade, um gesto de compaixão para com o falecido, evitando que ele atravesse o processo de forma confusa ou dolorosa. No Espiritismo, Allan Kardec descreve o chamado perispírito, um corpo sutil que conecta a alma ao corpo físico. Quando a morte ocorre, esse laço se desfaz progressivamente. Em alguns casos, espíritos muito apegados à matéria demoram mais a se libertar. São pessoas que viveram presas a desejos, vícios ou sentimentos densos e que resistem em abandonar o corpo. Para esses, a cremação rápida pode gerar uma sensação de estranhamento, como se estivessem sendo arrancados de algo que ainda não estavam prontos para deixar. Entretanto, para almas mais desapegadas, que já compreenderam a transitoriedade da vida, a cremação é vista como um ato libertador. O fogo destrói os resquícios do corpo físico e o espírito sente como se tivesse finalmente soltado a última corrente que o prendia ao mundo terreno. Também é importante refletir sobre a perspectiva simbólica do fogo nesse instante. Em praticamente todas as culturas antigas, o fogo sempre foi associado à transformação, à passagem de um estado para outro. O fogo cozinha os alimentos, purifica metais, ilumina as trevas e queima o que já não serve. Aplicado ao corpo humano após a morte, ele atua da mesma forma, transforma a matéria em cinzas e libera o que é essencial, a centelha espiritual. Por isso, o momento da morte seguido da cremação pode ser visto como um ritual de passagem profundo. A alma, ao se ver diante da chama, pode sentir medo, surpresa ou libertação. Muito depende do nível de consciência e da forma como viveu sua vida. Quem cultivou espiritualidade, desapego e compreensão da impermanência costuma atravessar essa fase com serenidade. Já quem se agarrou excessivamente à matéria pode experimentar confusão e resistência. Mas em todos os casos, há uma verdade universal. A morte não é o fim. O corpo pode ser reduzido a cinzas, mas a essência espiritual segue viva, consciente e em busca de novos horizontes. O instante da separação é apenas o início de uma jornada maior,
que se desenrola em planos sutis e invisíveis ao olhar físico. Assim, ao pensar na cremação, é essencial entender que o que se queima não é a pessoa, não é a alma, mas apenas a veste que ela utilizou temporariamente nesta vida. O espírito, ao se libertar, segue em sua viagem eterna, carregando consigo não o corpo destruído pelo fogo, mas as memórias, aprendizados e energias que acumulou durante sua passagem pela terra. Quando pensamos no fogo, a primeira imagem que surge é de destruição. Chamas que consomem, reduzem e transformam tudo em cinzas. Mas, em quase todas as culturas espirituais do mundo, o fogo carrega um significado muito mais profundo do que apenas destruição. Ele é visto como um elemento de purificação, um agente de transformação que liberta o que é essencial e elimina o que é transitório. Na cremação, esse simbolismo se torna ainda mais evidente. Para muitas tradições, o fogo não apenas consome o corpo físico, mas também dissolve os últimos laços que a alma mantém com a matéria. Ele queima os resquícios do apego terreno, purifica a energia e abre caminho para que o espírito siga livre em sua jornada. No hinduísmo, a prática da cremação é quase universal. O fogo é considerado uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Segundo o Rig Veda, um dos textos mais antigos da Índia, Agni, o deus do fogo, é o mensageiro que leva as oferendas humanas até os deuses. Da mesma forma, acredita-se que, ao receber o corpo, o fogo devolve a alma ao ciclo cósmico, conduzindo-a a novas dimensões de existência. O fogo, portanto, não é inimigo, mas aliado, aquele que abre a porta entre os mundos. No budismo, o fogo também tem um papel sagrado. Ele representa a impermanência, a lembrança de que tudo o que existe está destinado a mudar. Ao transformar o corpo em cinzas, a cremação ensina silenciosamente que nada é fixo, nada é eterno no plano material. O espírito, liberto da ilusão do corpo, pode então prosseguir no caminho do samsara, o ciclo de renascimentos, ou buscar a iluminação, dependendo de seu grau de consciência. Esse aspecto purificador do fogo é igualmente reconhecido em tradições ocidentais. Para os antigos gregos, o fogo era visto como a essência divina de onde tudo se origina. Heráclito, o filósofo pré-socrático, dizia que o fogo é o elemento primordial, o princípio de transformação do universo. Nesse sentido, ao ser cremado, o corpo não está sendo simplesmente destruído, mas devolvido ao elemento original que sustenta a vida. Mesmo no cristianismo, onde a cremação durante muito tempo foi rejeitada, o simbolismo do fogo como purificação está presente. O próprio Novo Testamento fala do fogo que purifica como o ouro, 1 Pedro 1,7, referindo-se às provações espirituais. Embora muitos cristãos prefiram o sepultamento, há quem veja na cremação um reflexo desse mesmo princípio. O corpo terreno é consumido pelo fogo e a alma segue sua viagem, purificada dos apegos. Mas o que significa, na prática, essa purificação espiritual? Podemos pensar que, ao longo da vida, acumulamos não apenas experiências e memórias, mas também densidades energéticas, traumas, dores, medos e desejos não resolvidos. Quando a morte chega, nem tudo isso desaparece de imediato. Parte dessas energias ainda permanece ligada ao corpo físico como uma marca sutil. A cremação, ao dissolver rapidamente essa matéria, também ajuda a dissolver as vibrações que poderiam manter o espírito preso ao plano terreno. É como se o fogo fosse um filtro. Tudo o que pertence à matéria é queimado e reduzido a pó. O que pertence ao espírito permanece intocado, livre para seguir sua jornada. Nesse sentido, o fogo não destrói o ser humano, mas devolve a cada dimensão aquilo que lhe pertence. Há ainda uma visão esotérica interessante. Em muitas escolas ocultistas, o fogo é associado ao elemento da transmutação. Os alquimistas, por exemplo, viam no fogo a força que transforma chumbo em ouro, não apenas em sentido material, mas espiritual. O corpo, ao ser cremado, passa pelo seu último processo alquímico. O que era carne, músculos e ossos se transforma em pó, mas o espírito, a verdadeira essência, é como o ouro que resiste às chamas. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se o fogo é um símbolo de purificação,
A cremação pode ser vista como um ato de misericórdia, um presente final para a alma. Ao invés de permanecer por anos em decomposição sob a terra, carregando a energia lenta da matéria em deterioração, o corpo é rapidamente devolvido ao ciclo da natureza. As cinzas se espalham, e com elas, a lembrança de que nada nos pertence para sempre. No entanto, também é importante compreender que essa purificação não é automática. O fogo liberta, mas o estado de consciência do espírito é o que realmente determina sua jornada. Uma alma carregada de ódio, apego ou medo não será automaticamente iluminada pelo simples fato de ter sido cremada. O fogo dissolve os vínculos materiais, mas a transformação espiritual depende daquilo que a pessoa cultivou em vida. Assim, podemos dizer que a cremação é tanto um ato físico quanto simbólico. Fisicamente, ela reduz o corpo às suas cinzas. Espiritualmente, ela representa o último processo de purificação da vida terrena, uma despedida entre a matéria e o espírito. É um lembrete poderoso de que o que realmente somos não pode ser destruído pelas chamas, porque nossa essência transcende o corpo. No fim, o fogo na cremação não é apenas o fim de um ciclo, mas o início de outro. Ele consome o que já não serve e liberta o que é eterno. Ele fecha a porta da vida material, mas abre a janela para o infinito. Por isso, tantas tradições o celebram não como destruição, mas como renovação. O fogo que queima também é o fogo que ilumina. A relação entre a cremação e a espiritualidade no Ocidente sempre foi cercada de controvérsias, sobretudo no cristianismo. Durante séculos, o sepultamento foi considerado a única forma digna de tratar o corpo após a morte. Mas por quê? O que está por trás dessa rejeição histórica ao fogo? E, sobretudo, qual é a visão cristã sobre o que acontece com o espírito depois da cremação? Para compreender isso, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Na tradição judaica, da qual o cristianismo herdou muitos costumes, o corpo sempre foi enterrado. A crença central era de que, no fim dos tempos, haveria uma ressurreição dos mortos e os corpos seriam chamados de volta à vida. O corpo era considerado um templo que Deus devolveria à existência em um futuro glorioso. Nesse contexto, a ideia de reduzir o corpo a cinzas parecia uma afronta ao próprio plano divino. Na Idade Média, essa visão se fortaleceu. A cremação passou a ser associada a práticas pagãs e, muitas vezes, a punições. Queimar corpos era algo feito com hereges, criminosos e bruxas, como se o fogo fosse uma sentença de condenação. O imaginário coletivo começou a vincular a cremação não à purificação, mas à destruição definitiva, ao aniquilamento. Essa associação sombria deixou marcas profundas na mentalidade cristã ocidental. Por muito tempo, a Igreja Católica manteve uma postura rígida contra a cremação. Ela era vista como uma negação da fé na ressurreição. Afinal, se o corpo era destruído pelas chamas, como poderia ser restaurado no dia do juízo? Esse raciocínio partia da ideia literal de que Deus precisaria do corpo físico para trazer a pessoa de volta à vida eterna. É claro que, teologicamente, isso sempre foi debatido, já que o mesmo corpo enterrado acabaria com o tempo reduzido a pó. Mas o simbolismo era mais importante que a lógica. O sepultamento era sinal de esperança, enquanto a cremação era interpretada como desafio ou descrença. Somente no século XX a Igreja Católica flexibilizou sua posição. Em 1963, o Vaticano autorizou oficialmente a cremação, desde que não fosse escolhida como negação da fé na ressurreição. Ou seja, a prática em si não era o problema, mas a intenção por trás dela. Se a cremação fosse apenas uma escolha prática ou cultural, não haveria mais impedimentos espirituais. Hoje, inclusive, muitos católicos optam pela cremação sem conflitos de consciência. Mas, diante disso, surge a pergunta central: o que acontece com o espírito? O fogo interfere de alguma forma em sua jornada? Na visão cristã, a resposta é clara: não. O espírito já não habita o corpo após a morte. No momento em que a vida se encerra, a alma se separa da matéria e segue para o destino que Deus lhe reserva, seja um processo de purificação, seja a presença divina. O corpo, seja enterrado ou cremado, é apenas pó retornando ao pó,
como diz o livro de Gênesis: pois tu és pó, e ao pó tornarás. Esse entendimento aproxima o cristianismo de outras tradições, a ideia de que o corpo é uma veste temporária, enquanto a alma é eterna. O fogo pode destruir a carne, mas não pode tocar a essência espiritual. Para o cristão, a verdadeira preocupação não deve estar no destino do corpo, mas no estado da alma diante de Deus. Apesar disso, existe uma dimensão simbólica importante que não pode ser ignorada. O sepultamento no cristianismo é cercado de rituais, orações e símbolos de esperança na ressurreição. Ele representa não apenas o descanso do corpo, mas a fé no renascimento espiritual. A cremação, por outro lado, carrega um simbolismo diferente, mais próximo da dissolução imediata, da transformação total. Por isso, algumas comunidades cristãs ainda veem o enterro como mais adequado, por conservar esse elo simbólico com a fé na vida após a morte. Curiosamente, outras correntes dentro do cristianismo enxergam a cremação sob uma luz mais positiva. Alguns teólogos argumentam que o fogo pode ser interpretado como metáfora do Espírito Santo, que consome as impurezas e renova a vida. Assim, a cremação poderia ser vista como uma antecipação simbólica dessa purificação espiritual, em que o corpo retorna rapidamente à sua essência e a alma segue livre. No protestantismo, por exemplo, a cremação nunca foi tão rigidamente proibida quanto no catolicismo. Muitas denominações aceitaram a prática mais cedo, sob o argumento de que a Bíblia não estabelece uma forma obrigatória de tratar o corpo após a morte. O importante para esses grupos é a certeza de que a salvação não depende da integridade do corpo, mas da fé em Cristo. No fim, quando olhamos para a perspectiva cristã e ocidental, encontramos um contraste interessante. De um lado, séculos de rejeição e resistência, por medo de que o fogo fosse visto como negação da fé. De outro, uma compreensão moderna de que o espírito não é afetado pela cremação, pois a alma já está além do corpo. O que fica claro é que, na essência, o cristianismo reconhece que o destino do espírito não depende do modo como o corpo é tratado. O fogo pode consumir a carne, mas não pode apagar a centelha divina que habita cada ser humano. Essa verdade se reflete em palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de Mateus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Assim, para a visão cristã, a cremação não aprisiona nem liberta o espírito. O que realmente importa é a vida vivida, as escolhas feitas, o amor cultivado e a fé mantida. O corpo volta ao pó, seja pela terra, seja pelo fogo, mas o espírito segue intocado e eterno para o encontro com o Criador. O Espiritismo trouxe uma das interpretações mais detalhadas sobre a vida após a morte. Para essa doutrina, a morte não é um fim, mas apenas uma transição entre planos. O corpo físico deixa de funcionar, mas o espírito continua vivo, ligado a um corpo sutil chamado perispírito. Esse conceito é central para entendermos como o Espiritismo interpreta a cremação e seus possíveis efeitos. Segundo Allan Kardec, o perispírito é uma espécie de ponte entre a alma imortal e o corpo físico. Ele é o veículo das sensações, o molde invisível que dá forma ao corpo humano. Quando a morte chega, o laço que une o espírito ao corpo começa a se desfazer. Mas esse desligamento não é imediato. Ele pode levar horas, dias ou até mais tempo, dependendo do grau de apego do espírito à matéria. É justamente nesse ponto que surge a questão da cremação. Se o corpo é levado às chamas muito rapidamente, o espírito ainda pode sentir uma ligação residual com ele. Não porque esteja preso dentro do corpo, mas porque os laços energéticos ainda não se romperam por completo. Alguns relatos espirituais descrevem esse processo como uma espécie de perturbação, uma confusão para o espírito que ainda não se deu conta de que já deixou o plano físico. Por isso, em muitas casas espíritas recomenda-se aguardar ao menos 72 horas após o falecimento antes da cremação. Esse período é visto como um tempo seguro para que o desligamento aconteça naturalmente. A alma, já consciente de sua nova condição, pode então seguir sua jornada sem sofrer choques desnecessários. É como dar um espaço de respeito àquele que acaba de atravessar a grande passagem. Mas o Espiritismo
também lembra que esse processo não é igual para todos. Espíritos mais evoluídos, desapegados da vida material, se desligam rapidamente. Para eles, a cremação imediata não representa problema algum, pois já não sentem nenhum vínculo com o corpo. Por outro lado, espíritos que viveram presos a vícios, paixões ou bens terrenos podem se apegar fortemente à matéria, prolongando o processo de desligamento. Esses, sim, podem sentir certo impacto se o corpo for cremado cedo demais. Um exemplo frequentemente citado na literatura espírita são as descrições de médiuns como Chico Xavier. Em diversas comunicações, ele relatou que alguns espíritos permaneciam em estado de confusão logo após a morte, observando velórios, ouvindo orações e tentando interagir com os vivos. Esse período de adaptação é delicado e cada experiência é única. A cremação, nesse sentido, pode ser interpretada como um fator que acelera a dissolução do vínculo, mas que também exige cuidado. Vale lembrar que, para o Espiritismo, o corpo físico é apenas uma veste temporária, um instrumento de aprendizado. Após a morte, ele perde toda a importância espiritual. O que permanece é o espírito e seu perispírito, carregando memórias, sentimentos e aprendizados da vida. Assim, a cremação em si não traz nenhum prejuízo definitivo para a alma. No máximo, pode gerar desconforto momentâneo, caso realizada antes do desligamento completo. Outro ponto importante é a visão espírita sobre o destino das cinzas. Diferente de outras tradições, o Espiritismo não atribui às cinzas qualquer valor espiritual. Elas não têm ligação com o espírito que já seguiu seu caminho. O que importa, nesse caso, é o valor emocional que os familiares atribuem a elas. As cinzas são memória, não essência. A verdadeira conexão com o espírito se dá pela oração, pela vibração de amor e pela lembrança sincera, não pela matéria que ficou. O Espiritismo também nos convida a refletir sobre o significado simbólico do fogo. Embora não o veja necessariamente como purificador, reconhece que a cremação pode representar a dissolução dos últimos laços da vida terrena. O fogo devolve rapidamente à natureza aquilo que pertence ao corpo, enquanto o espírito segue para novas dimensões. Essa visão se aproxima, de certo modo, das tradições orientais, mas sempre com a ressalva do cuidado com o tempo do desligamento. No fim, o Espiritismo nos ensina que a morte deve ser encarada com serenidade e respeito. A cremação, longe de ser um tabu, pode ser uma escolha legítima, desde que feita com consciência. O que realmente importa é a preparação espiritual da pessoa em vida. Quem cultivou a fé, o amor e o desapego dificilmente enfrentará dificuldades no momento da passagem. Já quem viveu preso ao ódio, ao materialismo ou ao ego, pode ter mais resistência ao desligamento. E nesse caso, o fogo pode parecer uma ruptura brusca. Essa visão traz uma mensagem profunda. Não é a forma como o corpo é tratado que define o destino do espírito, mas o estado interior que ele construiu durante sua existência. A cremação pode sim ser libertadora, mas a verdadeira libertação vem do coração, da evolução moral e da consciência de que somos mais do que carne e ossos. Assim, o Espiritismo nos mostra que a cremação não aprisiona, não condena e não limita o espírito. No máximo, pode influenciar o modo como ele vivencia os primeiros momentos após a morte. Mas, no fim, todos seguem seu caminho, cada um de acordo com suas escolhas, seus méritos e seu nível de consciência. Quando pensamos na cremação, é natural imaginar que o corpo seja reduzido a pó e que nada de vivo reste nele. Mas será mesmo que as cinzas não carregam nenhuma influência espiritual ou energética? Essa pergunta nos leva a refletir sobre um tema muitas vezes esquecido: a relação entre memória, energia e aquilo que sobra do corpo após o fogo. Todas as tradições espirituais concordam em um ponto: a alma não está nas cinzas. O espírito, no momento da morte, se desprende do corpo físico e segue sua jornada em outras dimensões. Mas isso não significa que o corpo, ou o que dele resta, seja apenas matéria inerte sem significado. Ele guarda uma espécie de impressão energética da vida que foi vivida. Na visão esotérica, cada célula do nosso corpo carrega uma memória. Durante a vida, essas células registram experiências, emoções
e até estados de consciência. É como se o corpo fosse um livro escrito silenciosamente a cada respiração, a cada lágrima, a cada alegria. Quando o corpo é cremado, essa memória celular não é transferida para o espírito, pois o espírito já a possui em sua essência, mas parte dessa energia se dissipa no processo. Por isso, algumas tradições consideram as cinzas um resíduo não apenas material, mas também energético. Elas não são o espírito, mas podem manter por um tempo uma vibração ligada àquele que partiu. Esse é um dos motivos pelos quais muitas culturas orientais recomendam que as cinzas sejam devolvidas à natureza, lançadas ao mar, ao vento ou enterradas em locais sagrados. A ideia é que, ao se misturarem ao todo, essas energias residuais se dissolvem, completando o ciclo da vida e libertando qualquer vínculo restante. No Espiritismo, como vimos no capítulo anterior, as cinzas não têm importância espiritual, mas não se nega que exista um apego emocional por parte dos vivos. Muitas famílias guardam urnas em casa ou em columbários, acreditando que isso mantém uma proximidade com o ente querido. Do ponto de vista psicológico, essa prática tem valor, pois conforta os que ficaram. Mas do ponto de vista espiritual, o que realmente conecta vivos e mortos é a prece, a lembrança amorosa e a energia do pensamento. Isso nos leva a um aspecto delicado, o perigo do apego. Quando as cinzas são guardadas com excesso de fixação, podem se tornar um ponto de estagnação. Os familiares ficam presos ao sofrimento, ao invés de liberar o espírito para seguir sua caminhada. É como segurar uma âncora, quando o barco já deveria estar navegando em mares mais distantes. Assim, o valor das cinzas deve ser simbólico, não um grilhão. Outra perspectiva interessante vem do campo energético. Alguns estudiosos das tradições ocultistas dizem que as cinzas funcionam como um eco da vida material, uma espécie de sombra energética. Esse eco, porém, não tem poder de reter o espírito, apenas pode influenciar o ambiente onde está guardado. É por isso que, em certas culturas, recomenda-se não manter cinzas dentro de casa, mas entregá-las à terra ou à água. Essa devolução é vista como um gesto de harmonia com a natureza e de respeito à ordem cósmica. É curioso perceber como, mesmo sem conhecimento espiritual profundo, muitas pessoas intuitivamente sentem essa necessidade. Quando alguém decide espalhar as cinzas de um ente querido no mar, no campo ou em um jardim, está realizando um ato simbólico de libertação. É como se dissesse, agora você pertence ao todo, e não apenas a nós. Esse gesto, simples mas profundo, ajuda tanto os vivos quanto os mortos a seguirem em paz. Mas o tema das cinzas também abre espaço para uma reflexão mais ampla sobre memória. Afinal, o que realmente permanece de alguém após a morte? Não são os ossos, não são as cinzas, mas as marcas que essa pessoa deixou no coração dos outros. A verdadeira herança espiritual está no afeto, nos ensinamentos e nos gestos. Enquanto houver alguém que se lembre com amor, o espírito daquela pessoa continua vivo de alguma forma entre nós. Nesse sentido, as cinzas podem ser vistas como um símbolo. Elas nos lembram da impermanência, da fragilidade da vida material e da certeza de que nada é fixo. Olhar para um punhado de cinzas é encarar de frente a verdade de que o corpo é apenas uma veste temporária, que um dia será devolvida ao pó. Mas, ao mesmo tempo, esse símbolo aponta para algo maior. Se tudo o que é físico se desfaz, é porque existe algo em nós que transcende essa dissolução. Muitos filósofos já refletiram sobre isso. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia que o corpo se dissolve como fumaça, mas o espírito segue como centelha. Essa visão ressoa fortemente com a experiência da cremação. As cinzas nos confrontam com o fim da matéria, mas também nos lembram de que a essência verdadeira jamais se perde. No fim, podemos dizer que as cinzas são um espelho. Nelas, vemos não apenas a morte, mas também a vida. Vemos o ciclo que se completa, a roda que gira, a impermanência que nos ensina o valor do presente. Se forem tratadas com apego, elas podem aprisionar. Se forem tratadas com reverência, podem libertar. Assim, o que realmente importa não são as cinzas em si, mas o modo como nos relacionamos com elas. Se as usamos como ponto de memória amorosa e de gratidão, elas se tornam sagradas. Se as transformamos em objeto de dor e prisão,
elas se tornam peso. Tudo depende do olhar e da consciência de quem ficou. Portanto, as cinzas são apenas o fim do corpo. A energia e a memória verdadeira permanecem vivas, não na matéria, mas no espírito que segue sua jornada e nos corações que recordam. A cremação, ao transformar o corpo em pó, nos convida a aprender uma das lições mais importantes da vida. Nada do que é material permanece, mas o que é do espírito é eterno. No Oriente, a cremação não é apenas um método de disposição do corpo, mas um ritual profundamente espiritual. Desde a Índia até o Japão, passando pelo Tibete e por outras tradições asiáticas, o fogo é visto como um agente de purificação, um portal que liberta a alma dos últimos vínculos com a matéria. No hinduísmo, por exemplo, a cremação é quase universal. O corpo humano é considerado um invólucro temporário da Atman, a essência divina, eterna e imutável. Após a morte, o fogo devolve rapidamente os elementos físicos à natureza. As cinzas são muitas vezes lançadas em rios sagrados, como o Ganges, onde acredita-se que a alma receba bênçãos e ajuda para seguir sua jornada espiritual. A cremação, nesse contexto, não é apenas prática, mas um ato de devoção, uma última oferenda aos deuses e ao ciclo cósmico. No budismo, especialmente no Tibete e no Japão, o fogo também ocupa um papel simbólico de transformação. Para os budistas, a vida é marcada pela impermanência, e o fogo lembra a transitoriedade de todas as coisas. Queimar o corpo é uma forma de aceitar que nada é permanente, nem mesmo a forma física que habitamos. O espírito, ou a consciência, continua, mas a matéria retorna aos elementos. A chama, portanto, não destrói, ela transmuta. Já no Japão, influenciado tanto pelo budismo quanto pelo shintoísmo, a cremação tornou-se prática comum. Para os japoneses, o fogo não apenas purifica, mas também afasta energias negativas e possíveis espíritos perturbados. O ritual é acompanhado de cerimônias cuidadosas, muitas vezes repletas de cantos e mantras, que auxiliam o espírito a se desprender suavemente. Essas tradições orientais compartilham uma ideia central. O fogo não é um inimigo, mas um aliado. Ele representa o sol, a vida, o calor que sustenta o mundo. Ao mesmo tempo, simboliza a dissolução da forma, permitindo que a essência retorne à sua origem divina. Na visão oriental, a cremação acelera a libertação do espírito, dissolvendo rapidamente o apego ao corpo. Mas não se trata apenas de um ato simbólico. Muitos textos antigos, como os Vedas na Índia, descrevem o fogo como um mensageiro entre mundos. Ele não apenas consome, mas transporta. As chamas são vistas como a boca dos deuses, que recebem através delas a oferenda do corpo. Nesse sentido, a cremação é um sacrifício sagrado. O corpo é entregue ao fogo como última dádiva ao universo, reconhecendo que ele nunca nos pertenceu de fato. Outro ponto importante é que no Oriente, o corpo não é visto como algo a ser preservado. Diferente de tradições ocidentais que valorizam túmulos e monumentos, os hindus e budistas enxergam a vida como fluxo. A matéria deve retornar à natureza e o espírito deve seguir em frente, sem amarras. A cremação é, portanto, uma forma de cortar os laços que poderiam aprisionar a alma ao mundo dos vivos. Esse contraste com o Ocidente é significativo. Enquanto muitas culturas ocidentais preservaram o corpo em túmulos e mausoléus, acreditando em uma futura ressurreição ou em uma ligação contínua com os restos mortais, o Oriente preferiu entregar o corpo às chamas, afirmando que o espírito não precisa de restos físicos para continuar sua jornada. No entanto, mesmo nas tradições orientais, há recomendações específicas sobre o tempo entre a morte e a cremação. No budismo tibetano, por exemplo, acredita-se que a consciência pode permanecer no corpo por até 3 dias após a morte, passando por um estado chamado bardo. Nesse período, rituais e leituras sagradas são realizadas para guiar a alma em sua travessia. Só depois desse intervalo é que a cremação acontece, respeitando o tempo necessário para o desprendimento espiritual. Curiosamente, essa visão encontra pontos de convergência com o espiritismo ocidental, que também sugere um tempo de espera antes da cremação. O Oriente e o Ocidente, embora distantes em suas tradições, parecem compartilhar a percepção de que o desligamento entre corpo e espírito não é imediato
e que o fogo deve ser aplicado no momento certo, não como violência, mas como libertação. O simbolismo do fogo é ainda mais profundo quando olhamos para a filosofia do yoga. O fogo interior, chamado Agni, é visto como o poder da digestão, da transformação, tanto no corpo quanto na alma. Assim como o fogo interior transforma o alimento em energia, o fogo exterior transforma o corpo em cinzas e liberta a essência espiritual. Para os yogis, a cremação é apenas uma extensão desse processo natural de purificação. No fim, a visão oriental nos ensina que a cremação não deve ser temida, mas compreendida como parte do ciclo da vida. O corpo não é uma prisão eterna, mas um instrumento temporário. O fogo, longe de ser destruidor, é o guardião da passagem, o elemento que nos ajuda a atravessar do mundo visível ao invisível. Ele dissolve o transitório para que o eterno se revele. Essa perspectiva nos convida a refletir. E se o medo do fogo após a morte não passasse de um reflexo do apego que ainda temos à matéria? Talvez o verdadeiro desafio não seja a cremação em si, mas o quanto conseguimos em vida nos desapegar do corpo e reconhecer nossa essência espiritual. Quando falamos em cremação, a primeira imagem que surge é a do fogo consumindo o corpo até que reste apenas cinza. Do ponto de vista científico, é exatamente isso. O calor extremo quebra moléculas, desintegra tecidos e reduz tudo ao essencial. Mas, se olharmos mais de perto, veremos que há uma dimensão energética nesse processo que a própria ciência começa a explorar, ainda que de forma indireta. Nosso corpo não é apenas matéria sólida, ele é também energia em movimento. Cada célula carrega impulsos elétricos, cada pensamento gera ondas cerebrais, e até mesmo o coração possui um campo eletromagnético detectável a alguns metros de distância. A física moderna já reconhece que tudo o que existe é, em essência, vibração e energia condensada em diferentes níveis de densidade. Quando a morte acontece, a biologia explica que as funções vitais cessam, o coração para, o cérebro deixa de emitir ondas elétricas e os processos metabólicos entram em colapso. Mas isso não significa que a energia simplesmente desapareça. Pelo princípio da conservação da energia, nada se perde, tudo se transforma. O corpo morto ainda guarda calor, eletricidade residual, campos químicos e magnéticos que gradualmente se dissipam. No caso da cremação, esse processo natural é acelerado de forma intensa. O fogo não apenas consome a matéria, mas libera rapidamente a energia acumulada. Parte dela é devolvida ao ambiente em forma de calor e luz. Outra parte se transforma em gases que retornam à atmosfera. Do ponto de vista físico, é um ciclo. Aquilo que antes sustentava a vida passa a nutrir o cosmos em outra forma. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. E quanto à energia sutil? O que a ciência chama de campos eletromagnéticos, muitas tradições espirituais chamam de aura, prana ou ki. Esses campos estão profundamente conectados ao funcionamento do corpo. Quando o corpo se desfaz, esses campos também se dissipam. Mas será que uma parte deles permanece associada ao espírito, como descrevem as tradições espirituais? A ciência ainda não tem ferramentas para medir isso diretamente. Porém, há pesquisas que sugerem que a consciência pode não estar totalmente confinada ao cérebro físico. Estudos de experiências de quase morte, por exemplo, relatam percepções e memórias mesmo quando o corpo já não apresenta atividade cerebral detectável. Isso levanta a possibilidade de que parte da nossa energia consciente transcenda a matéria. Nesse sentido, a cremação não anula a energia da pessoa. Ela apenas acelera o retorno da matéria densa ao ciclo natural. O que é verdadeiramente espírito, a consciência, a essência, o que dá identidade ao ser, não é tocado pelas chamas. Ele se desprende antes, durante ou depois, dependendo da visão espiritual que se adote. Do ponto de vista psicológico, a ciência também investiga o impacto simbólico da cremação sobre os vivos. Para muitos familiares, ver o corpo ser consumido pelo fogo é doloroso, mas também libertador. É como se houvesse um corte definitivo, um sinal claro de que o ciclo físico se encerrou. Diferente do enterro, onde o corpo ainda permanece intacto por um tempo, a cremação elimina a possibilidade do apego ao que restou. Nesse sentido, o fogo cumpre também uma função psicológica.
ajuda os vivos a aceitar a impermanência. Curiosamente, há um paralelo entre a ciência e as tradições espirituais quando pensamos em energia. A ciência fala de transformação energética, o espiritismo de desligamento do perispírito, o hinduísmo de libertação da alma e o budismo da dissolução do apego à forma. Todas essas visões, de alguma forma, apontam para a mesma ideia. A energia não acaba, apenas muda de estado. Do ponto de vista ambiental, a ciência também analisa a cremação com atenção. Embora seja vista como prática mais higiênica do que o enterro, ela libera gases e consome combustível. Hoje, já existem tecnologias buscando tornar a cremação mais limpa, usando processos como a cremação aquosa, hidrólise alcalina, que dissolve o corpo em água aquecida e sais. Isso mostra que até mesmo nesse campo, a ciência busca alternativas para alinhar a despedida física com um impacto menor no planeta. Outra curiosidade é que, em estudos de física, o fogo é considerado uma reação de transformação. Ele consome, mas também revela. Ao olhar para isso sob um ponto de vista simbólico, é como se a ciência confirmasse o que as tradições já diziam: o fogo não destrói, ele apenas acelera processos que já estavam destinados a acontecer. No fim, a ciência nos oferece um olhar objetivo, mas que, paradoxalmente, também abre espaço para a espiritualidade. Afinal, quando entendemos que nada se perde e tudo se transforma, podemos olhar para a cremação não como um fim, mas como parte de um ciclo maior. O corpo volta à natureza em forma de cinzas, calor e energia. O espírito, se existe, segue sua trajetória. Essa perspectiva nos convida a uma reflexão profunda. Será que a verdadeira questão não é o que o fogo faz com o corpo, mas o que nós fazemos com nossa energia enquanto vivos? Pois, se toda a energia se transforma, o que carregamos em nossos pensamentos, emoções e ações certamente deixará marcas que ultrapassam a morte e talvez sigam conosco para além do corpo físico. Ao longo da história, muitos relatos vindos de médiuns sensitivos e pessoas que passaram por experiências de quase morte trouxeram descrições do que acontece com o espírito após o falecimento. Quando se trata da cremação, esses depoimentos se tornam ainda mais intrigantes, pois tocam em algo que mistura medo, mistério e libertação. Diversos médiuns famosos, como Chico Xavier, já narraram comunicações de espíritos que viveram o processo da cremação de maneiras diferentes. Alguns descrevem uma sensação de surpresa, como se ainda estivessem presentes no corpo e de repente percebessem o fogo consumindo o que acreditavam ser eles próprios. Essa impressão, no entanto, não é literal. Não é que o espírito sinta as chamas como um ser humano vivo, mas sim que o apego ao corpo gera uma espécie de eco psicológico, um reflexo de dor ou desconforto. Outros espíritos, por sua vez, relatam que a cremação representou um alívio imediato, como se o fogo tivesse rompido os últimos fios que os prendiam à carne. Nesses casos, o calor não foi sentido como sofrimento, mas como libertação. É como se o fogo tivesse cumprido o papel de cortar um cordão que os mantinha em estado de confusão, acelerando sua passagem para planos mais sutis. Há também os testemunhos daqueles que assistiram à própria cremação, já completamente conscientes de sua nova condição. Esses relatos são cheios de serenidade. O espírito observa o corpo sendo devolvido aos elementos com um misto de gratidão e desapego, como quem devolve uma roupa usada ao ciclo da natureza. Para eles, a cremação não foi um choque, mas um rito de passagem que confirmou: já não pertenço mais a essa forma. No entanto, alguns casos revelam situações delicadas. Espíritos presos a vícios, rancores ou ao apego material relatam que, ao presenciarem sua cremação, sentiram medo, desespero ou até revolta. Isso acontece porque, em vida, essas pessoas não cultivaram uma visão espiritual da existência, acreditando que eram apenas corpo e nada além. Ao verem o corpo ser consumido pelo fogo, entraram em profundo estado de confusão. Não entendiam como ainda estavam conscientes, mesmo após o corpo virar cinzas. Esse choque, paradoxalmente, muitas vezes se torna o primeiro passo para despertar a consciência e buscar ajuda espiritual. Esses depoimentos se repetem em diferentes tradições espirituais. No Tibete, por exemplo,
Monges relataram que almas em estado de apego podem se assustar com os rituais de cremação. Por isso, eles entoam mantras e recitam o Bardo Thodol, conhecido como Livro Tibetano dos Mortos, para guiar a consciência e ajudá-la a reconhecer que não é o corpo. Assim, o fogo deixa de ser uma ameaça e se transforma em uma ponte para a libertação. No Espiritismo, encontramos histórias semelhantes. Em psicografias, alguns espíritos descrevem que, durante a cremação, ainda podiam perceber as emoções dos familiares, ouvir orações ou até sentir a angústia de quem estava vivo. A chama, nesse contexto, simboliza o corte final, o momento em que a alma entende que não pode mais permanecer ligada ao mundo físico. É o instante em que ela precisa aceitar que a vida continua em outra dimensão. É interessante notar que nem todos os relatos são de dor ou medo. Muitos espíritos descrevem a experiência como bela e transformadora. O fogo, para eles, era uma luz que iluminava a passagem. Alguns até narram que foram acolhidos por familiares desencarnados, guias espirituais ou seres de luz, justamente no momento em que o corpo era consumido, como se a cremação fosse um chamado para seguir adiante, sem olhar para trás. Além das comunicações mediúnicas, há também os relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Algumas delas dizem ter visto, em visões simbólicas, corpos queimando como forma de purificação, sem dor, apenas como metáfora de renascimento. Outras descrevem a sensação de estarem sendo libertas de uma prisão de carne. Embora não estejam diretamente ligadas à cremação, essas vivências reforçam a ideia de que o fogo pode ser interpretado como energia transformadora. O que podemos extrair de todos esses depoimentos é que a experiência da cremação não é única. Cada espírito vive o processo de acordo com seu nível de consciência, suas crenças e seu estado emocional. Para alguns é confusão, para outros é libertação, para muitos é apenas a confirmação de que a vida continua e que a forma física não define a essência do ser. Esses testemunhos nos convidam a refletir. O que realmente determina a forma como vivenciaremos a morte não é o modo como o corpo será tratado, mas a forma como vivemos enquanto estamos encarnados. Se cultivamos amor, fé e desapego, o fogo será apenas um detalhe no caminho da alma. Mas, se vivemos presos ao medo e ao materialismo, qualquer ruptura com o corpo poderá ser vivida como dor. No fim, as experiências espirituais apontam para uma mesma verdade. A cremação não é um fim em si, é apenas um espelho que reflete o estado do espírito. O fogo pode ser dor, pode ser libertação, pode ser apenas silêncio. Tudo depende daquilo que já carregamos dentro de nós. Quando pensamos na morte, é comum nos apegarmos a detalhes externos. Será que devemos ser enterrados ou cremados? Será que as cinzas devem ser guardadas, lançadas ao mar ou em algum lugar sagrado? São preocupações humanas, compreensíveis, mas que talvez escondam uma verdade mais profunda. No fim, o que realmente importa não é o destino do corpo, mas o destino do espírito. Ao longo da história, filósofos de diferentes culturas se debruçaram sobre essa questão. Para Sócrates, por exemplo, o corpo era apenas uma prisão temporária da alma. Ele dizia que a verdadeira filosofia era, na prática, um ensaio para a morte, uma preparação para o momento em que a alma se libertaria da carne. Nesse sentido, não importava se o corpo seria preservado, queimado ou sepultado. O que contava era o estado da consciência no instante da passagem. Muitos séculos depois, Sêneca, filósofo estoico, afirmava algo semelhante. A morte não é nada para nós, porque enquanto existimos, a morte não existe. E quando a morte chega, nós já não existimos. A frase à primeira vista parece fria, mas guarda um profundo ensinamento. Preocupar-se demais com o destino do corpo é esquecer que a morte é apenas transformação. O corpo deixa de existir, mas a essência que chamamos de espírito, alma ou consciência segue um caminho próprio. As tradições orientais também reforçam essa perspectiva. Para os hindus, a questão não é o que acontece com o corpo após a morte, mas se a alma conseguiu se libertar do ciclo de reencarnações. O fogo da cremação é apenas um símbolo visível desse processo. Já no budismo, a reflexão vai ainda mais fundo. Apegar-se ao corpo
seja para preservá-lo ou para lamentar sua destruição, é uma das maiores ilusões humanas. O corpo é impermanente. A consciência, em sua essência, busca o despertar. Diante disso, uma pergunta se impõe. Será que não estamos colocando energia demais em discutir o destino dos restos físicos, quando o verdadeiro desafio é viver de tal forma que nossa alma esteja em paz quando a hora chegar? Essa é a provocação que muitos filósofos e mestres espirituais deixam como herança. Outro ponto essencial é o significado simbólico do fogo e da terra. O enterro devolve o corpo ao solo, unindo-o ao ciclo da vida vegetal e mineral. A cremação devolve o corpo ao ar e ao fogo, liberando rapidamente sua energia. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A matéria retorna à natureza. A diferença está apenas no tempo e no simbolismo. Portanto, a grande questão não é onde nossos restos repousam, mas como nos preparamos interiormente para o desapego. A filosofia também nos lembra de que a morte é, acima de tudo, um espelho da vida que levamos. Quem viveu em busca de poder, bens e status, provavelmente temerá o momento em que tudo isso se dissolver. Quem viveu cultivando virtudes, amor e sabedoria, encontrará serenidade, porque nada do que é essencial pode ser destruído. Nesse sentido, a forma de despedida, cremação ou enterro, se torna secundária diante do legado espiritual que carregamos. Podemos imaginar a seguinte metáfora: o corpo é como uma vela. Enquanto acesa, sua chama ilumina, aquece e dá sentido ao ambiente. Mas quando a vela se apaga, a chama não desaparece. Ela apenas se transforma, mistura-se ao ar, retorna à sua origem. O que restou da vela, seja cera endurecida ou cinzas, não é a chama. Assim também acontece conosco. A chama é o espírito, a consciência. O corpo é apenas o suporte temporário. Outro ensinamento filosófico importante vem de Marco Aurélio, o imperador estoico. Ele dizia: logo você terá esquecido de tudo, logo todos terão esquecido de você. Essa reflexão, embora dura, nos convida à humildade. O corpo e até mesmo a memória que outros guardam de nós são transitórios. O que realmente importa é aquilo que cultivamos dentro de nós, pois essa é a única bagagem que carregamos para além da morte. Assim, podemos concluir que a cremação, embora carregada de simbolismo e emoção, não deve ser vista como algo que define o destino do espírito. Ela é um detalhe no processo maior da vida e da morte. A verdadeira questão filosófica é: como estamos usando o tempo que temos? Como alimentamos nossa chama interior? Como nos preparamos para, um dia, entregar esse corpo ao fogo ou à terra com serenidade, sabendo que não somos ele? No fim, todos os caminhos apontam para a mesma lição. Mais importante do que o que acontece após a morte é o que fazemos com a vida enquanto a temos. Pois se a vida for bem vivida, a morte, seja seguida de cremação ou de enterro, será apenas uma porta se abrindo para outra forma de existência. Ao longo de todos os capítulos, exploramos o que acontece com o espírito após a cremação, desde a visão do espiritismo até a perspectiva oriental, passando pelos relatos de médiuns, experiências de quase morte e reflexões filosóficas sobre a impermanência do corpo. Mas, ao chegar neste ponto, percebemos que a cremação não é o centro da questão. Ela é apenas um ponto de partida para compreender algo muito mais profundo: a verdadeira libertação do espírito. A verdadeira libertação não está no corpo, nem nas cinzas, nem mesmo na forma como escolhemos nos despedir da matéria. Ela reside na consciência que construímos durante a vida, na forma como cultivamos amor, desapego, compaixão e sabedoria. É isso que garante que, quando a hora da passagem chega, o espírito esteja preparado para seguir seu caminho com serenidade, independentemente de como o corpo físico será tratado. Muitas pessoas vivem com medo da morte, do fogo, do enterro ou da cremação, sem perceber que esse medo é um reflexo do apego à matéria e da ilusão de que somos apenas corpo. Filósofos, mestres espirituais e tradições de diferentes culturas nos lembram que o corpo é apenas um instrumento temporário. A essência que chamamos de alma ou espírito é imortal, intocada pelo fogo, pelas cinzas ou pelo tempo. Para os espiritistas, o perispírito continua a existir
mesmo após a cremação, guiando o espírito enquanto ele se adapta à nova dimensão. Na visão oriental, o fogo purifica, dissolve os últimos vínculos com a matéria e libera a alma. Para a ciência, a energia que existia no corpo se transforma, retornando ao universo de diferentes formas, mas a consciência, ainda que não mensurável, pode continuar a se manifestar em outros níveis. Todas essas perspectivas convergem para uma mesma ideia central. A essência não morre, apenas muda de estado. Os depoimentos de médiuns e pessoas que passaram por experiências de quase morte reforçam essa visão. Eles mostram que, no instante em que nos desligamos do corpo, o que realmente importa é o estado interno do espírito. Espíritos presos a ressentimentos, medos ou apegos materiais podem experimentar sofrimento. Mas aqueles que cultivaram amor, paz e compreensão sentem uma liberdade profunda. O fogo da cremação não é sofrimento nem punição. É apenas um catalisador que permite ao espírito perceber que sua jornada continua. A filosofia, por sua vez, nos lembra da impermanência de tudo que é material. Sócrates, Sêneca e Marco Aurélio nos ensinam que a morte não deve ser temida e que nos preocupar com o destino do corpo é desperdiçar energia que poderia ser investida no crescimento interior. A verdadeira libertação não depende do que resta do corpo, mas da maturidade espiritual adquirida em vida. Neste ponto, podemos refletir sobre uma lição essencial. A cremação, como qualquer outro método de despedida, é apenas um símbolo. Ela nos confronta com a fragilidade da vida, nos lembra de nossa conexão com a natureza e nos desafia a desapegar da matéria. Mas ela não define o destino da alma. A libertação verdadeira se dá quando conseguimos reconhecer que não somos o corpo, nem os pensamentos, nem as emoções. Somos consciência eterna, observadora de todas as experiências, viajante de dimensões e guardiã de aprendizados. Além disso, a verdadeira libertação envolve também os vivos. Quem permanece apegado ao corpo, às cinzas ou ao ritual da cremação, corre o risco de perpetuar sofrimento. A memória, a oração e a energia do amor sincero são os verdadeiros canais de conexão com quem partiu. A cremação pode simbolizar essa passagem, mas é a consciência que liberta ou prende. Portanto, a verdadeira libertação é dupla, para o espírito que se despede e para aqueles que ficam. O primeiro precisa compreender que não é mais carne e sangue. Os segundos precisam aprender que a vida continua, mesmo sem o corpo físico. Quando isso acontece, a cremação deixa de ser motivo de dor ou medo e se transforma em um rito de passagem harmonioso, natural e até poético. No fundo, o que todos esses ensinamentos nos dizem é simples, mas profundo. A morte não é o fim. A cremação, o enterro, as cinzas ou qualquer outro ritual são apenas formas de lidar com o corpo físico. O que permanece, o que é eterno, é aquilo que cultivamos dentro de nós. Amor, compaixão, sabedoria, desapego. São essas sementes que atravessam a morte e seguem florescendo no universo. Em última análise, a cremação não define a liberdade do espírito. Ela apenas confirma o que sempre foi verdade. A essência de quem somos é imortal, intocável pelo tempo e pelo fogo. O que importa não é a forma como retornamos à terra ou ao ar, mas a qualidade da vida que vivemos e a consciência que carregamos. Libertação é compreender que somos e sempre fomos infinitos, mesmo que por enquanto habitando uma forma temporária. E assim, ao olhar para o fogo que consome o corpo, podemos sorrir com serenidade, porque ele não leva nada do que é essencial. Ele apenas marca o início de uma nova etapa da jornada, a etapa em que a alma finalmente compreende sua verdadeira natureza, eterna, livre e indestrutível.